Fala, meus iradexes, beleza? Tô voltando para os braços de vocês para te ajudar a passar no vestibular lendo mais. Por isso, nós vamos começar aqui uma série de vídeos sobre literatura na redação. Neste vídeo, quero falar com vocês sobre os períodos literários na redação do Enem. Mas é óbvio, né, gente, que eu não vou conseguir falar sobre todos os períodos literários num vídeo de aproximadamente 15 minutos, né? Os períodos literários são muitos e tem muita informação. Mas aproveita e já deixa o seu like aqui, para eu saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e que eu posso fazer mais vídeos assim, com mais períodos literários na redação. Já se inscreve no canal, compartilha e deixa uma Ira feliz. Vocês sabem, pelo menos assim eu espero, né, que a gente pode usar repertórios em vários momentos da redação, como na introdução, no momento de contextualizar e na fundamentação do seu argumento. Eu vejo a galera usando muito filme e série, mas não vejo muito o uso dos períodos literários, que são tão ricos de conteúdos e podem contribuir para fundamentações maravilhosas. O Enem tem 3 palavrinhas mágicas quando falamos de repertório. Anota aí: pertinente, legitimado e produtivo. Isso será avaliado tanto na competência 2 quanto na competência 3. Na C2, o corretor vai avaliar se você apresentou o repertório. E na C3, ele vai avaliar se você aprofundou o repertório. Se ligou nessas 2 palavrinhas? Apresentar e aprofundar? Não vai dar mole. Mas voltando às 3 palavras mágicas, eu preciso te dizer o seguinte: repertório pertinente é aquele que tem a ver com um tema. Simples, né? É só isso. Repertório legitimado é aquele que está vinculado a uma área do conhecimento. E repertório produtivo é aquele que contribui para a tua fundamentação argumentativa. A literatura pode fazer tudo isso, então chegou a hora de te mostrar. Quinhentismo. Em 22 de abril de 1500, as naus cabralinas aportam no Brasil, trazendo pra gente uma visão de um mundo medieval. Para os navegantes portugueses, valia tudo em nome de Deus. Eles possuíam uma visão de mundo voltada para Deus e não para o homem. Em nome desse Deus, eles se lançavam aos mares para, assim, expandir o catolicismo e o Império Português. Então, para que essa expansão acontecesse, eles exploravam, apresavam escravos, comerciavam gananciosamente, tudo com a justificativa da difusão do catolicismo. Todos os atos, mesmo os mais hediondos, eram justificados a partir da propagação da religião católica e do alargamento do território português. É a dilatação da fé e do império. As obras desse momento se desenvolveram a partir de um clima medieval. Mas que clima medieval era esse? O clima baseado na religião, ou seja, no caráter evangelizador, nas conquistas de territórios e na cultura cavaleiresca medieval. Assim, os textos quinhentistas tinham 2 funções: evangelizar o índio e a educação do colono e registrar as informações sobre as viagens e as informações da terra. Esses registros eram repassados à coroa portuguesa em Lisboa. Quanto mais informações sobre a terra eles tinham, melhor conheciam essa terra e mais fácil seria a exploração de recursos daquele lugar e assim maior a expansão de Portugal. A literatura quinhentista pode ser dividida em 2 momentos: literatura de informação e literatura de formação. Na literatura de informação, o objetivo é levar ao conhecimento dos leitores as características das terras recém-descobertas e de seu povo. Essa literatura é composta de crônicas históricas, roteiros de navegação, diários de bordo e cartas à coroa.
Já na literatura de informação, a gente tinha poesia e peça teatral de cunho moralista, e essa literatura era escrita predominantemente por missionários da Companhia de Jesus que vieram para o Brasil catequizar os povos indígenas. Dois autores que se destacam nesse período, José de Anchieta e Pero Vaz de Caminha. José de Anchieta tem uma obra vastíssima que inclui prosa, dramaturgia e poemas. Os temas religiosos percorrem o conjunto da obra e podem ser vistos no teatro, por exemplo, que foi usado como meio para a catequização dos gentios, que são os índios. Pero Vaz de Caminha escreveu o documento que é uma espécie de ponto de partida da historiografia literária brasileira, chamado Carta a El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, que documenta os acontecimentos da viagem de Portugal ao Brasil e suas impressões da nova terra. O Barroco. O Barroco vigorou no século XVII e está vinculado à ideologia da Contra-Reforma. O artista barroco vive um período de crise. De um lado, ele resgata o aspecto religioso e moralizante, bem característico da literatura medieval. De outro, ele dá continuidade ao aproveitamento literário da cultura da antiguidade clássica, como faziam os humanistas e os renascentistas. No Barroco é muito importante compreender duas vertentes, galera: o cultismo e o conceptismo. O cultismo é a tendência baseada na ideia de que o conhecimento de mundo pode ser construído por meio da sua descrição. É muito comum o uso de jogo de imagem, jogo de palavra e de construções sintáticas difíceis. A gente consegue notar a presença do cultismo bem forte na poesia. E a gente também chama o cultismo de gongorismo por causa do poeta espanhol Luís de Góngora. O conceptismo é a exploração dos jogos de ideias ou conceitos, empregando o raciocínio, a lógica e as figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo. A gente nota mais o conceptismo na prosa moralista e religiosa, claro. O Barroco no Brasil. A sociedade do Brasil colônia do século XVII era composta de uma pequena nobreza, um clero poderoso, negros, indígenas e o povo, formado de lavradores, comerciantes, artesãos, e nos centros urbanos como Salvador e Rio de Janeiro, de burocratas e em especial bacharéis de direito. A relação entre Brasil e Portugal se baseava na exploração de riquezas da colônia pela metrópole. A economia se pautava na agricultura e na exportação de cana-de-açúcar e de tabaco. Gregório de Matos é o principal nome do Barroco no Brasil. E por falar no Gregorinho, vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Olha só, esse lindão não publicou livros em vida. Sua obra circulava oralmente e em cópias manuscritas. Por isso, a autoria de vários poemas dele foi contestada. A obra desse cara é volumosa, abrange a poesia lírica, satírica, religiosa e a encomiástica, que é um gênero poético em que o eu lírico elogia pessoas poderosas com a intenção de obter favores dela. Os poemas líricos de Gregório podem ser divididos em duas temáticas, presta atenção: temática amorosa e temática de natureza reflexiva e filosófica. Nos textos da temática amorosa, os assuntos mais recorrentes são relativos à dualidade da experiência amorosa e à beleza da mulher em contraste com a passagem do tempo. Nos textos de natureza reflexiva e filosófica, aparecem principalmente o desconcerto do mundo e a inconstância das coisas. E os poemas são repletos de figuras de linguagem como a antítese e o paradoxo. Na poesia satírica do nosso Gregorinho, as críticas aos governantes da colônia, principalmente da Bahia, renderam a ele o apelido de Boca do Inferno. Bom, pensando no quinhentismo e no barroco e nas relações que eles podem estabelecer com os temas do Enem,
Eu acho que esses períodos literários caem muito bem em temas em que o poder da língua e o poder da educação são evidenciados, como um que eu acho maravilhoso, que é o seguinte: a língua como um instrumento de manutenção de poder, de manipulação. Visto que o cultismo dificultava a compreensão das pessoas que estavam sendo convertidas ao catolicismo, o que acaba alienando aquelas pessoas e concentrando o saber nas mãos da elite. Então, dificultar a língua para que ela possa ser um instrumento de dominação é um tema muito pertinente, muito comum, muito presente até hoje. E que, obviamente, cai muito bem com o barroco e com o quinhentismo. Quando a gente está estudando para o Enem e a gente pensa no eixo temático da educação, a gente percebe que temas que envolvem analfabetismo, educação como promotora do pensamento crítico, etc., podem ser contextualizadas com as ideias do quinhentismo e do barroco. Por quê? Muitas vezes esses temas passam por lacunas educacionais, que têm ligação com a educação castradora bancária, em que eu só deposito os conteúdos no aluno, ignorando o seu conhecimento de mundo, a sua cultura, a sua linguagem. Um ensino que pode dificultar mais, visto o seu caráter tradicional, com uma linguagem difícil, com uma imposição de uma visão de mundo, aumentando problemas como letramento, por exemplo. Se a gente parar para pensar no tema a importância do incentivo à leitura na sociedade brasileira, a gente vai ver que o ato de ler permite que a gente conheça a nossa própria história. Mas, se a gente dificulta isso, a gente estigmatiza a leitura, dizendo que ela não é para todos. Se temos uma educação de base que não estimula a leitura, como a gente vai ler textos de Machado de Assis no ensino médio com fluência? Talvez a gente vai contribuir para que aquele aluno ache que aquela linguagem é muito difícil, que ele não vai dominar, e aí aquele conhecimento vai ficar nas mãos apenas da elite. E assim, mais uma vez, o conhecimento vai ficar limitado a pequenos estratos sociais, como no quinhentismo e no barroco. Vamos falar agora de romantismo um pouquinho? Bom, eu vou falar sobre o romantismo no Brasil, tá, gente? Depois da transferência da família real em 1808 para o Brasil, o espaço urbano, especialmente aqui no Rio de Janeiro, sofreu grandes transformações. A elite rural passou a se estabelecer nas cidades, que, por sua vez, acabaram por se modernizar para receber essa elite rural. Nesse mesmo tempo, a recém-surgida imprensa possibilitava a divulgação das obras literárias, ou seja, mais conhecimento ao alcance de mais pessoas. Os intelectuais brasileiros estavam procurando consolidar a independência e, inspirados pela atitude contestadora e pelo espírito livre dos românticos europeus, os artistas aproveitavam essa tendência nacionalista do movimento para produzir uma arte que expressasse uma identidade verdadeiramente nacional. Quando a gente fala de romantismo, a gente não pode deixar de falar do romance indianista. Bom, o índio é a principal figura desse tipo de romance. Embora o índio fosse entendido como um autêntico representante da nacionalidade brasileira, nesse momento ele vai ser idealizado e valorizado por aquilo que vai aproximar ele dos cavaleiros medievais. As principais obras da prosa romântica no Brasil são Iracema, o Guarani e o Birajara, todos eles do José de Alencar. Também temos o romance urbano, que trata das particularidades da vida da cidade. Um dos principais romances desse período é a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que é um romance que trata da vida burguesa com foco nas experiências dos jovens estudantes. Outra obra muitíssimo importante é
é Memória de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que vai propor um retrato crítico da classe média carioca ao mostrar o protagonista da obra como um malandro ou um anti-herói moderno constituído de defeitos e de virtudes. A gente também vai ter nesse período o romance regionalista, que valoriza as diferenças culturais das regiões do país. Nomes e obras importantes que a gente pode destacar: Visconde de Taunay, com a sua obra Inocência, que, apesar de ser um romance menos influenciado pela fantasia, ele é marcado por características típicas do romantismo, como o amor impossível e o conflito, a relação entre o bem e o mal. Bernardo Guimarães é outro grande nome da prosa regionalista. E ele vai destacar os regionalismos culturais e linguísticos da sociedade interiorana. Gente, não tem como deixar de falar de um dos maiores nomes, se não o maior nome do romantismo brasileiro, José de Alencar. Esse cara tem uma trilogia indianista. O Birajara, que trata da convivência entre as nações indígenas antes da chegada dos europeus. Iracema, que trata da chegada dos primeiros portugueses e da miscigenação. E o Guarani, que foca o processo de povoamento do povo português. Aqui, né? Gente, o regionalismo de Alencar pode ser considerado um desdobramento desse indianismo, tá? Porque ele usa esse indianismo para criar mitos da origem do Brasil. Já os romances urbanos constituem as crônicas dos costumes do Rio de Janeiro imperial e documentos críticos aos valores da época. Alencar, galera, foi fundamental para o processo de incentivo do caráter nacionalista na literatura. Além do texto em prosa, a poesia também teve muito destaque no romantismo brasileiro. Ela foi dividida em 3 gerações. A geração nacionalista, que impulsionou a construção de um ideário brasileiro, exaltando a natureza e o índio, que recebia atributos de um cavaleiro medieval, como coragem, honra e generosidade. Gonçalves Dias foi o principal representante dessa geração. A segunda geração ficou conhecida como ultrarromântica ou byroniana, e ela se afastou um pouquinho do projeto nacionalista e se empenhou no idealismo e na evasão dos sentimentos. Os principais temas eram a morte, a fuga para a infância ou para a natureza e a relação contraditória com a mulher, que é sexualizada e inatingível. Álvares de Azevedo é um grande nome dessa fase. E temos, por último, a geração condoreira, que associava o fazer poético a um compromisso social. Os poetas entendiam que deveriam iluminar o pensamento do homem comum em relação aos temas sociais de maior relevância, como as campanhas pela abolição da escravatura e pela implantação da República. Castro Alves, lindão, maravilhoso, foi um dos principais nomes, se não o principal poeta da geração condoreira. Gente do céu, meu Deus, era muita coisa. Gente, eu tinha ainda tanto para falar, mas o tempo é curto e eu já devo ter passado dos 15 minutos. Mas diante de tudo isso que eu te falei, a gente pode levantar vários possíveis temas, mas agora, nesse momento, eu quero focar em um, que é a importância da preservação da cultura indígena no Brasil. Adivinha o que você poderia usar? O romantismo. Como você viu aqui no nosso vídeo, a visão da figura do índio era uma visão totalmente superficial e que só foi consolidada no plano literário. Porque os povos indígenas, na atualidade, eles são marginalizados e praticamente esquecidos pela população. Então, temas como outros temas, né? Saúde mental, depressão entre os jovens também podem ser associados a essa segunda geração romântica, visto que essa geração tratava de temas relacionados à morte,
ao pessimismo, aos desvios psicológicos. A gente também pode associar aos temas relacionados ao patriotismo, à manutenção da memória nacional. Lembra que tá rolando uma questão por aí de negócio de derrubar a estátua, colocar outras estátuas ali? Lembra disso? Isso se deve ao fato da preservação da memória de um povo. E o romantismo ajuda demais a gente a preservar essa memória nacional, além de ter sido um período que fomentou a leitura para mais camadas, ou seja, eles acreditavam no poder transformador da leitura, que inclusive já foi tema do Enem. E, gente, muita coisa, eu teria que ter 3 horas de aula aqui pra gente falar. Agora eu te desafio, comenta aqui embaixo, em que outros temas de redação a gente pode usar o quinhentismo, o barroco e o romantismo. A gente se vê no próximo vídeo.